Lula e os ministros do Supremo vão se reunir na próxima terça-feira na casa do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, para um jantar. De acordo com a reportagem do Globo desta sexta-feira, no último encontro do ano, o presidente da República deve abordar a relação com o Congresso e temas que preocupam o governo, entre eles a restrição a políticos em estatais. Silvio Navarro, você comentou dessa confraternização aí de final de ano entre o presidente da República e os ministros do Supremo no seu comentário anterior, né? Então está marcada para a próxima terça-feira a festa da firma, né, que todo mundo faz aí no final do ano, clássica, agora em Brasília, entre o chefe do Executivo e os ministros do Supremo. Tá tudo errado, né, Paulo? Não pode. O presidente da República fazer confraternização com o ministro do Supremo, né? Já não basta no Brasil o rei escolher o seu juiz, né? Porque é disso que se trata. O presidente escolhe o ministro do Supremo. Tanto que ele acabou de mandar para lá não só o advogado Cristiano Zanin, como mandou o seu ministro da Justiça, o seu braço direito no governo nesse primeiro ano, Flávio Dino. Tá tudo errado. Você não pode fazer uma confraternização com o Poder Judiciário. Eu sou de um tempo em que a cobertura política entendia como normal o presidente da República fazer uma reunião de líderes, mas não com fraternização também não. Quem inaugurou isso, aliás, foi o próprio Lula, no seu primeiro mandato, nasquelas festas, tinha festa junina, tinha churrasco na Granja do Torto. E aí ele reunia o PP, o PL na época, né, o antigo PL tinha uma outra configuração, reunia o PTB, reunia o PMDB, todos aqueles partidos, e dali, inclusive, saiu o mensalão. A união, a junção entre a mistura entre o poder legislativo comprado, que era a compra de voto, e o poder executivo resultou no mensalão. O primeiro escândalo a gente achou que era o maior que a gente poderia acompanhar na história brasileira, até descobrir que o Petrolão engoliria todos os escândalos do continente. Mas, enfim, tá tudo errado. E assim aconteceu, não uma, mas duas vezes. Foi assim que o presidente Lula se reuniu com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, o Ricardo Lewandowski, que também estava presente, para escolher Cristiano Zanin, ministro do Supremo. Depois ele se reuniu com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes e com José Dias Toffoli, porque já tinha feito as pazes com o Toffoli, né, o ex-advogado do PT, do José Dirceu, da Advocacia Geral da União, mas houve uma ruptura entre eles porque o Toffoli não permitiu a saída do Lula na cadeia, quando ele estava preso, para ir a um velório. Pois bem, para escolher quem? Escolher não só o outro ministro do Supremo Tribunal Federal, como também ministros do TSE. Então virou um grande consórcio de poder, é isso que nós estamos assistindo, e aí, é claro, por que não? Vamos chamar Luiz Roberto Barroso, vamos aumentar o clube. Ele é o atual presidente da Suprema Corte. Ele se acha um pouco fora até desse clube, porque ele é iluminado, ele tem ideias iluminadas, ele já falou isso abertamente. Ele é alguém superior, ele está numa faixa, numa camada superior da sociedade. Mas acho que ele vai comer a picanha. Para esse pessoal aí tem picanha no final do ano. Bom, Ana, trocando em miúdos, Lula marca um jantar com ministros do Supremo para agradar os ministros, né, em troca de apoio em algumas pautas aí de interesse do próprio Executivo. É isso mesmo, a próxima terça-feira, então, o chá de comadres. Pois é, tivemos chá das 5 no Senado, agora nós vamos ter o chá das comadres, dos compadres, né, dos companheiros, né? Podemos falar dessa maneira, já que o Lula disse, né, com todas as letras, coloquei um comunista no Supremo Tribunal Federal, e todos ali, né, agentes de um projeto maior de poder, que inclui as páginas, infelizmente, do comunismo no mundo. Todos esses agentes estarão presentes. O Silvio mencionou, né, falou o Barroso que fala tanto da Agenda 2030, né, que fala tanto do globalismo, da Agenda 2030, daquele pessoal lá de Davos decidindo a vida dos outros. E aí eu quero aproveitar, Paula, eu li um comentário aqui no chat e eu queria trazer de uma forma muito educada ao nosso espectador, Pedro Sérgio Lozar.
que escreveu o seguinte: Ana Paula, vamos concentrar-nos em assuntos do Brasil? E aí é que está o problema, não é, Paula? Esse tipo de pensamento, eu já vi esse tipo de comentário também quando o Constantino traz pontos daqui dos Estados Unidos, da esquerda americana, das porcarias que a esquerda brasileira importa da esquerda americana. E aí eu queria chamar aqui para a nossa conversa os meus amigos aí do estúdio, os meus parceiros, mas o Pedro Sérgio Lozar também, porque, Paula, nós estamos falando de Foro de São Paulo, Escola de Frankfurt, nós estamos falando de Gramsci, Saul Alinsky, né, da esquerda americana, como eu disse, que exporta para o mundo as porcarias todas aqui segregacionistas implementadas exatamente pela Escola de Frankfurt, que inclusive foi mencionada na última prova do Enem. Nós estamos falando do comunismo, um regime totalitário que matou mais de 110 milhões de pessoas no mundo, isso numa conta bem conservadora. O Piotr mencionou o Politburo, falamos tanto da Právida também, né, o Barroso que implementa, coloca tudo isso, né, numa agenda só e fala da Agenda 2030 e legisla dentro do judiciário. Então, Pedro, não dá para a gente falar só do Brasil, não. Hoje nós vivemos num mundo muito ligado, muito conectado. O mal se comunica instantaneamente. O mal se traveste ao longo das páginas da humanidade e hoje ele vem do passado de uma maneira muito rápida. E tudo que o mal, como disse Ronald Reagan, né, tudo que o império do mal estabeleceu no mundo, principalmente no leste europeu, na União Soviética, os países atrás da cortina de ferro, tudo isso é importado pela esquerda, a esquerda de Lula, de Fidel Castro, de Daniel Ortega, de Maduro, tudo isso no nosso quintal, tudo isso do nosso lado, Pedro. Então não dá para a gente só falar de Brasil. O Brasil está inserido num contexto de maldade, de destruição, muito, muito além das nossas fronteiras. Então eu deixo o convite aqui ao Pedro Sérgio Lozar. Abra o seu pensamento, Pedro. A gente, para salvar o nosso país, nós temos que entender a história do mundo. Pois é, Piotr, você já falou aqui em outras oportunidades no programa que foi formado um consórcio, né, entre o governo e o STF, e aí, como tem a confraternização do consórcio aí na próxima terça-feira. Vale lembrar que a indicação de Flávio Dino recebeu as bênçãos, principalmente de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, né? E um dos interesses do governo nessa reunião, que muito provavelmente o Lula vai pedir aos ministros do Supremo, é que tem uma discussão lá no STF sobre a suspensão de trechos da lei das estatais, aprovada como moralizadora ainda no governo de Michel Temer, que foi, na verdade, a melhor notícia que poderia acontecer para as estatais naquele momento, porque elas foram profissionalizadas, uma preocupação com retidão, preocupações, obviamente, com as contas das empresas todas e, claro, suspendeu-se aquela nomeação direta e objetiva com o cunho político de colocar ex-políticos ou políticos ainda em mandato, que se saíam do mandato e iam ocupar cargos chaves nessas empresas todas. O ministro Lewandowski, e aí vai de novo a questão do ativismo judicial, lá em março deste ano, suspendeu de forma monocrática, concedendo uma liminar, olha só a quem? Ao PCdoB, que questionou a lei das estatais, que vem lá do governo Michel Temer, que passou por todo o governo Bolsonaro, ou seja, com moralização das empresas estatais, suspendeu o trecho que não permitia indicação de políticos para cargos importantes nas estatais. Essa discussão está lá no Supremo, é onde o governo quer vencer. Vale só lembrar que o Tribunal de Contas da União suspendeu essa possibilidade na Petrobras recentemente, dizendo que a ata precisa ser registrada. É uma mera questão judicial nesse momento, mas o Supremo está com a palavra final. De novo, imagina só o que o presidente Lula vai pedir de Natal para os ministros.